Então estamos aqui com o nosso bloco Papo Cabeça. Estou aqui com um cara fantástico, que é músico, professor, palestrante e consultor em inteligência digital. Clóvis Neto, salva de palmas para o Clóvis Neto. Clóvis, obrigado pela presença. Muito bom você aqui com a gente. Na verdade, a gente criou o bloco na edição passada, só que aí eu fiquei com dúvida, cara, porque o Clóvis é um cara muito dinâmico, inteligência digital. Se você falar, você vai gostar, mas você vai entender o que é, né? Assim como eu não entendi, eu acho. Aí eu falei, cara, eu vou procurar no dicionário Papo Cabeça para ver se tem a ver o que ele vai falar, o que é Papo Cabeça. Eu achei o seguinte: conversa séria ou sobre tema de interesse comum às pessoas envolvidas. Então, cara, você tem tudo a ver com esse Papo Cabeça. Seja bem-vindo. Então, fica à vontade para contar a sua história, para falar um pouquinho do que você faz, do que você é, do que você foi. Seja bem-vindo. Cara, que massa. Que massa estar aqui dividindo esse momento com vocês. E é muito legal porque, assim, eu estou revivendo um monte de coisa que eu vivi aqui em Formosa mesmo. Na época que eu tinha banda ainda, né, Rafael? A gente tocava na escola ainda, jogava vôlei, revivendo momentos aqui que falei, meu Deus, um dia eu podia estar sentado aí, mas eu não tive essa oportunidade de ter um programa como esse hoje para dividir e compartilhar coisas legais. Cara, parabéns pelo Visão, por essa atitude, parabéns, Tarley, de estar fazendo esse grande programa, cara, isso é muito massa. Eu fiquei pensando, cara, se eu tivesse a oportunidade que vocês têm hoje de conhecimento, de trocar essas ideias como vocês estão tendo agora, na época não tinha ninguém para sentar num papo cabeça e poder falar comigo coisas que eu podia ter, talvez, dado um passo diferente na minha história, na minha vida. E eu tive que seguir carreira sozinho, tive que construir tudo praticamente sozinho. A gente tinha aquela coisa, né? O Rafael estudou comigo. A gente estudou e ele virou doutor Rafael e eu não, né? e aí foi muito legal, porque a gente tinha que escolher, tinha um teste que a gente fazia na época, teste vocacional, para saber o que você poderia ser na vida. E aí, cara, essa escolha nasce aqui, ó. Nasce num momento como esse, nasce na internet, nasce no dia a dia. E contando um pouquinho da minha história, a primeira coisa que eu fiz na minha vida, de uma forma assim, até se a gente for imaginar como empreendedorismo mesmo, a primeira coisa que eu fiz na minha vida foi vender picolé. Eu falei, caramba, eu nem precisava disso, meus pais são funcionário público e tal, e eu falei, vou vender picolé porque eu quero grana. Eu tinha um senhorzinho que passava na porta de casa vendendo picolé, ele tirava a grana para voltar o troco pra gente, era um bolo de dinheiro, assim, eu falava, caramba, isso dá grana vender picolé, né? E eu fui descobrir que vender picolé tinha toda uma metodologia, tinha toda uma ciência para vender e tal. E dali comecei a ver que eu precisava desenvolver algumas coisas na minha vida para ser realmente um empresário e tudo, e eu tinha que aprender alguma coisa. E o que eu queria deixar com vocês hoje aqui, nesse Papo Cabeça? Que para tudo que você for construir na sua vida, você precisa saber a origem, saber como você vai começar, saber como tudo começou. Não sei quantos de vocês aqui têm em mente e vai fazer alguma coisa e para pensar assim, ó, como é que isso funciona? Como isso começou? E quando a gente vai falar de redes sociais, quando a gente vai falar de tecnologia, a primeira coisa que a gente tem que imaginar é exatamente isso. Eu fiz ciência da computação e eu fui lá estudar a fundo, lá no comecinho, saber como é que tudo isso funcionava. Como é que isso tudo começou? A primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a trabalhar foi estudar uma coisa chamada DOS. Não sei quantos de vocês viveram essa época lá atrás. E DOS era o seguinte, eram códigos, comandos, como você está vendo aqui na tela, e ninguém mexia com isso na época com informática, porque era muito difícil, era complexo. E o que aconteceu? O que a evolução trouxe para a gente? A evolução trouxe o Windows. A própria Microsoft criou o Windows para quê? Exatamente para mudar um pouco essa cara desse negócio, trazendo uma coisa chamada usabilidade. É tão simples mexer com o computador hoje, né? As crianças, daqui a um dia as crianças nem vai nascer mais, vai fazer um download de criança daqui a um dia, porque tá tão simples, qualquer um de olho verde, azul, não sei o quê, blá, 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 e está tudo muito conectado hoje. E onde é que isso foi parar? Quando a gente começa a analisar essa pegada toda, a gente vê que o comportamento das pessoas foi mudando ao longo dos anos. A gente percebe que essa evolução tecnológica começou a fazer parte da minha história e da sua história.
Com o adendo da internet, a coisa tomou outro rumo. Que aí o que aconteceu? A gente parou de ficar guardando o computador. A gente usa todo dia, toda hora, 24 horas conectado. E essa sacada foi muito louca. Por quê? Porque tirou a gente das quatro paredes da nossa casa e nos levou para onde? Para o mundo. E logo, logo surge uma coisa chamada redes sociais. E quando isso surge nesse momento, aí as coisas começam a se conectar exatamente de uma forma muito diferente. Surgem diversos canais, nós passamos lá atrás pelo Orkut, não sei quantos usaram, vocês, talvez a geração de vocês não conheceram o Orkut. Mas o que está acontecendo nesse cenário? A evolução aconteceu. Eu vivi essa história ponta a ponta, desde o surgimento da internet lá atrás, quando a gente conectava via discado ainda. Nessa época a gente tinha limitações para usar. Hoje acabou isso. Hoje você está a um passo, a um dedo, a um clique, na sua mão, você está conectado com o mundo. O que eu preciso fazer para construir uma estratégia inteligente? Eu preciso ter diferenciais competitivos. Eu preciso ter momentos diferentes onde eu começo a conversar com essas pessoas. E uma das coisas mais interessantes dentro dessa estratégia como um todo é que eu tenho que parar para planejar tudo que eu faço. Então, se você quer construir uma informação relevante dentro dos seus canais digitais, pare para pensar sobre o que você está fazendo. Construa uma estratégia inteligente. Construa uma estratégia legal. Como é que a gente começa a entender isso? Existe uma coisa chamada pirâmide de Maslow. Não sei quantos de vocês já viram falar nela. E eu peguei essa pirâmide de Maslow, que é um psicólogo, e transformei ela num funil. Para quê? Para entender o momento das pessoas. E quando a gente começa a entender, cada pessoa tem um momento. Baseado nessa pirâmide, que eu transformei no funil, eu consigo entender que ao atrair pessoas, e eu passo isso para um funil, cada pessoa tem um momento. E a pirâmide de Maslow, ela diz que tem os momentos onde a gente precisa depender das necessidades fisiológicas, da segurança, da estima, do grupo familiar, da realização pessoal. Cada funil desse é como se eu estivesse permitindo um determinado momento para falar com as pessoas. O que isso traz para a gente, finalizando esse momento aqui? Que nós precisamos o tempo todo aprender, reaprender, reinventar. Eu chamo isso de cocriar. Nada vai sozinho, tá? Eu comecei a aprender isso. Todas as vezes que a gente pega todo o conhecimento que a gente tem e guarda isso com a gente, é exatamente aí que ele morre. O que a gente aprende na escola, ele foi feito para compartilhar com outras pessoas. O que a gente aprende na vida e nos livros, ele foi feito para compartilhar com as pessoas. E é exatamente isso que eu faço com muito amor. Eu sou apaixonado pelo que eu faço e hoje eu tenho entendido cada passo do que as pessoas precisam hoje. Comece a educar mais, comece a ensinar mais para as pessoas e você vai começar a entender o momento de cada um para que você construa tanto a sua história e deixe um legado onde quer que você passe, como também a reputação daquilo que você tem para a sua vida. Valeu? Valeu. Agora, então, com vocês, pergunta do nosso querido auditório. Olá, tudo bem? Eu queria saber o que você acha sobre algumas redes sociais terem tirado a visibilidade do número de curtidas de algumas publicações. Eu podia ter jogado na loteria, que eu tinha certeza que essa pergunta ia sair aqui. Eu tinha certeza absoluta. O objetivo não é o que a gente está ouvindo falar sobre a preocupação com as pessoas e tal. É business, é negócio. A ferramenta precisa faturar. E quem está faturando no lugar da ferramenta não é a ferramenta. São pessoas que usam os likes para faturar. E o que eu acho a respeito disso, né? Eu acho a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque o ser humano ele vive numa carenciolândia. E a gente vive o tempo todo querendo ser bajulado, o tempo todo querendo ser elogiado. E os likes viraram exatamente isso. É importante que eu veja a quantidade de likes? Sim, mas não é importante para outras pessoas. E é tão engraçado, por que as pessoas são movidas a fazer algo porque ela viu uma quantidade de like grande na foto de outra? Já foi a época. Então, antigamente, as pessoas olhavam a quantidade de seguidores nas suas redes sociais, olhavam a quantidade de curtidas, acabou. O que ela quer ver é o quê? Resultado. Eu quero seguidores ou eu quero consumidores? Clóvis, muito interessante, muito legal. E não tem nada a ver com picolé, mas que bom que você está aqui com a gente. E eu quero agradecer de coração a sua presença, a sua contribuição. Assim a gente encerra o nosso bloco Papo Cabeça.
Se liga no próximo bloco, será o bloco Like Who. Então, até semana que vem. Valeu!